Bem-vindos ao Direito a Falar. No programa de hoje olhamos com atenção para os jovens advogados que estão a surgir em Portugal, nas grandes sociedades, mas também fora delas, e tentamos perceber como veem o futuro da advocacia e o que estão a fazer para vingar num mundo cada vez mais competitivo e global e com mais concorrência. Francisco Proença de Carvalho é associado principal da Uria Menendez Proença de Carvalho, é nosso convidado. Também Inês Arruda, sócia fundadora da Arruda Advogados, e Tiago Amaral é associado sénior da Abreu Advogados. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocados, daí a presença em estúdio de João Teves, diretor desta revista. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Francisco, começava por si. Como advogado, enfim, de uma geração que entrou na advocacia de primeira linha há muito poucos anos e que tem pela frente uma carreira no momento em que o país continua não só a discutir a crise, mas a estar completamente condicionado pelas suas consequências. Boa noite, antes de mais. Ser advogado neste período parece-me que é substancialmente diferente do que era, desde logo, há uns 15 anos atrás, embora não tenha vivido como advogado, obviamente, essa fase. Mas consegue sentir essa diferença hoje em dia? Não, eu penso que olhando, sim. Enfim, para as pessoas é preciso olhar para a evolução, desde logo, do número de advogados, da evolução da concorrência e até de uma certa proletarização daquilo que é a advocacia, em que há uns tempos seria sinónimo de termos sucesso, uma vida tranquila, uma ótima remuneração e, por exemplo, nas grandes sociedades chegar a sócio com maior ou menor dificuldade, mas previsivelmente chegaríamos a sócio passando não muito tempo. E hoje em dia a concorrência também nesse aspecto é diferente e, portanto, considerando o cenário de crise que existe, que eu, ao contrário do que muitas pessoas dizem, os advogados ganham sempre em crise e sem estar em crise, eu não concordo com isso. Penso que nós, nomeadamente... Sente-se a crise numa grande sociedade como a sua? Nós acompanhamos os nossos clientes que acompanham a economia, portanto, obviamente que não posso dizer que nós estejamos a sentir a crise como outros setores estejam, mas obviamente que há outras circunstâncias ao nível de honorários, de faturação que nós temos que acompanhar, porque repare, tenho a sensação daquilo que sei que há uns 10, 15 anos as pessoas nem sequer discutiam honorários, não sequer discutiam faturas, nem sequer discutiam os advogados, tinham uma enorme confiança nos advogados, naquilo que é o estatuto do advogado. E hoje em dia as coisas, porque se massificaram se calhar, e faz parte, não quero criticar isso, são um bocadinho diferentes. Portanto, nós acompanhamos os nossos clientes, temos que os acompanhar naquilo que são os períodos de hegemonia e também nos períodos menos bons, e portanto é isso que fazemos. Tocou num aspecto que, enfim, nem sempre é associado a uma grande sociedade, como é o caso da Uria Menendez Proença de Carvalho, que é o facto de existir uma certa proletarização da profissão e alguma insegurança até em relação ao futuro. Nem todos os advogados que entram na Uria Menendez Proença de Carvalho têm uma carreira pela frente. O que é que distingue, o que é que permite ter ou não essa carreira? Não, eu acho que desde logo, e eu tenho a experiência de ter vivido numa sociedade de advogados mais pequena, uma pequena boutique, e agora nesta que é mais de raiz de cariz multinacional até, pelo menos ibérico. E, sinceramente, a ideia que tenho é que estas sociedades permitem aquilo que permitem também é uma maior segurança, um maior apoio na formação dos jovens advogados e permitem uma carreira. Obviamente que lá está, a competição, aquilo que é a luta pelos melhores lugares é uma coisa que se acentua e, portanto, também internamente dos escritórios isso tem que ser tomado em consideração e aquilo que se promove é o que se tenta promover ao máximo. Isso, no fundo, estamos sempre a evoluir naquilo que é um plano de carreira, naquilo que devem ser os passos das pessoas. Mas existe essa insegurança? Ouça, a profissão de advogado, eu sou daqueles que acha que deve manter sempre alguma independência e alguma liberdade. E se isso é sinónimo de insegurança, talvez seja, mas o que eu quero dizer é que me parece que, ao nível destas sociedades maiores, essa insegurança é menor. Este é um bom tema, aliás, para nós também passarmos aqui, aproveitando passar aqui a palavra à Inês. Inês, no seu caso concreto, esteve numa grande sociedade e agora apostou por abrir a sua boutique e seguir um percurso, enfim, uma prática não individual, mas muito próximo disso. Sente esta insegurança de que falava o Francisco?
Sinto, sem dúvida, sem dúvida. Agora passamos a trabalhar um bocadinho sem rede, que eu acho que esta crise que estamos a viver abriu um precedente, porque acho que a partir de agora já nada vai ser como era até aqui. E acho que nós, quando começámos a trabalhar, tínhamos um bocadinho esta ideia de que estar numa grande sociedade dava-nos esta segurança que o Francisco falava. Mas eu acho que quer hoje em dia dentro das grandes sociedades, quer fora, é preciso abandonar esta ideia de que ser advogado é ter um ordenado ao fim do mês. Não, nós também fazemos parte do risco. Estejamos numa grande sociedade, estejamos numa pequena sociedade. Daí ter tomado este passo, enfim, num momento de crise e, enfim, que as oportunidades supostamente estão reduzidas. No seu caso, a crise trouxe-lhe essa oportunidade de apostar? Sem dúvida, sem dúvida. As crises, como sempre, também geram oportunidades e, apesar de haver um abrandamento indiscutível da economia, ela não está parada. Portanto, as empresas continuam a funcionar, continuam a gerar negócio. Na sua área de prática em concreto? Na enfim, minha área de prática, que é direito laboral, bastante. Bastante, e a previsão é que nos próximos anos continue a aumentar. Exatamente. E aquilo que eu sinto é que nós, mais novos, temos uma maneira diferente de olhar a advocacia. Nós já não estamos sentados, e eu tinha esta visão quer quando estava numa grande sociedade, quer agora. Nós não podemos ficar sentados à espera que o trabalho nos caia. Nós já não basta ser tecnicamente bons, é um pressuposto ser tecnicamente bons. Nós temos que procurar, temos que... E este é aquilo que eu muitas vezes digo aos jovens advogados, vocês têm que estar dentro do negócio, mais do que ser tecnicamente bons, têm que procurar onde é que o negócio está, têm que se atualizar, porque aquilo nós hoje em dia que nós temos clientes preparados e queremos de facto ter clientes informados preparados, e muito mais exigentes, muito mais informados, e portanto nós temos que estar atualizados, temos que o tal value for money, temos que dar esse valor acrescentado ao cliente. Já não é só hours for money, é value for money, é importantíssimo este aspecto. E que às vezes aquilo que eu sentia nas grandes sociedades, e eu lembro-me uma vez tinha um advogado que era fantástico do ponto de vista técnico e ele estava sem trabalho há um par de meses e dizia-me assim: bom, eu já avisei o sócio Y que estou sem trabalho, que não vou cumprir as X horas que tenho que cumprir, mas o problema não é meu. E isto é uma atitude de passividade que é assustadora e, portanto, temos que procurar um negócio. Não, que a sociedade isso dificilmente numa pequena aconteceria. sociedade é impossível, porque nós temos que estar sempre à frente, temos que pensar out of the box, temos que ir mais além e antecipar muitas vezes as necessidades do cliente. E, portanto, assumo que temos uma maneira diferente de estar na advocacia e agora é um desafio interessantíssimo. E sente essa maior insegurança pelo facto de não estar integrado numa grande estrutura? Sem dúvida que existe uma maior insegurança, mas também, sem dúvida, que mesmo quando nós estamos numa grande estrutura, se a partir da altura em que o trabalho começa a não ser tão intenso, também começamos a sentir-nos inseguros, porque todos queremos gerar trabalho e todos queremos procurar... E a estrutura de custos, enfim, numa grande sociedade, e, portanto, é sem dúvida maior. Eu tenho a vantagem, nesta minha visão mais pequena, de uma boutique, digamos assim, de ter menos custos. Quantos advogados é que são? Nós, neste momento, somos 2, estamos agora a contratar o 3º, mas, entretanto, também esta minha boutique, lá está, e isto é um exemplo como nós temos que estar sempre a evoluir e a ajustar-nos às necessidades. Começou por ser uma boutique de natureza laboral, que teve uma receptividade fantástica por parte dos clientes e foi muito importante, e teve uma ótima receptividade, e houve aqui a oportunidade de enverdar também por uma vertente de corporate. Porquê? Porque senti que os clientes, este dia-a-dia, eu trabalho exclusivamente com empresas e, portanto, senti que, para além destas necessidades laborais, também querem resolver questões diárias de natureza comercial, etc. E, portanto, vamos juntar agora a uma outra boutique, com o Duarte Vasconcelos, que também tem a mesma visão de proximidade do cliente, de adequação, de flexibilidade, sem pesar nos custos e, portanto, dando esta vertente corporate mais global. Tentando alargar. O Tiago Amaral trabalha na Abreu Advogados. Tiago, como é que tu olhas, enfim, para a crise que vem aí pela frente? É complicado este momento ou, de facto, uma grande sociedade tem outras almofadas que permitem
enfim, travar muitas das consequências que se sentem no dia-a-dia? Bem, uma boa noite. Eu acho que sim, acho que estes momentos de facto fazem as sociedades mexer, fazem os responsáveis e os associados pensar sobre o que é o mercado, sobre as perspectivas que existem e de facto agora, mais do que nunca, tem existido um investimento enorme em fazer o shift para os mercados emergentes. As sociedades têm investido muito do ponto de vista de efetuarem contactos para darem o salto para Angolas, Moçambique. Para os advogados isso também é interessante, porque de facto esta possibilidade... E na sua sociedade conseguem isso? Têm conseguido resultados nessas áreas? Estamos a fazer. Alguns associados já se deslocaram para Luanda, outros estão em Moçambique neste momento. E é interessante, estes mercados emergentes acabam por trazer oportunidades em áreas que estão paradas internamente e há de facto uma preocupação grande em aumentar essa cota de mercado externo. É imprescindível. Neste momento, ninguém pode negar que o mercado interno está em decrescente, não é? Claro. E, portanto, é importantíssima. Sim, as antevisões não apontam para melhorias, antes pelo contrário. Há que nos adaptarmos e penso que é por aí o caminho. E sente isso do ponto de vista geracional, uma maior capacidade, enfim, de todos os advogados que estão neste grupo, nos 30 anos, que têm muito maior capacidade ou não de mudança, de acolher a mudança e, de facto, de assumi-la? Eu não sei se, de facto, os advogados, principalmente os mais novos, estão tão cientes quanto deveriam estar da necessidade que têm de ser muito mais proativos e, de facto, essa noção de que são, antes de mais ser mais-valias humanas, como disse a Inês, acho que têm que ser mais-valias do ponto de vista do retorno financeiro que oferecem às sociedades. Antigamente, de facto, havia essa noção de que uma mais-valia do ponto de vista técnico era suficiente. Hoje é necessário ser muito mais do que isso, é preciso ser uma mais-valia humana e é preciso ser uma mais-valia ao nível do retorno financeiro. E eu penso que nós crescemos numa área, numa época em que tudo era um pouco mais fácil e hoje, mais do que nunca, os jovens advogados terão que ter essa noção. Essa noção. O João Teves, além de diretor da revista Advogados, é também advogado de prática individual. João, como é que olhas para esta descrição de uma geração que precisa de ter mais competências completamente distintas das anteriores e permanentemente renováveis? Eu não sei se são assim tão distintas das anteriores. Quer dizer, este quadro que se estava a falar de segurança... Quando eu comecei, quer dizer, nunca senti segurança, quer dizer, nunca tive um salário, sempre vivi dos honorários e de uma relação muito direta. Aliás, creio que nenhum de vocês tem as 14 prestações garantidas. Não, mas nem 14, nem 12 nenhuma, quer dizer, tudo, nunca tive nenhum fixo, portanto, e há muitos advogados em prática individual, em estruturas mais pequenas, que são assim, quer dizer, nunca houve a ideia da advocacia enquanto um trabalho por conta de outrem. Não é? Em que eu entro para uma estrutura em que o meu cliente não é o cliente que está lá fora, mas é a própria sociedade. Portanto, eu trabalho para a sociedade. Da mesma forma que, hoje em dia, no outro, se formos, podemos falar das grandes sociedades, mas depois também podemos falar dos outros advogados, por exemplo, que só fazem apoio judiciário. Também eles, no fundo, só têm um cliente, que é o Ministério da Justiça. Portanto, nunca foi essa a realidade e acho que todo o advogado, na tua opinião, a segurança não é um fator que tenha mudado nos últimos anos? Não estou a dizer que não mudou. Estou a dizer é que, do ponto de vista ontológico da profissão, a segurança não é uma característica da profissão. Porque a profissão, na sua base, é uma profissão liberal. E, portanto, não existe essa segurança. Não é? Nós não temos que ser... E eu até acho que numa grande sociedade, ou da mesma forma, quem só tem como cliente o Ministério da Justiça... Existem assim tantos advogados que vivem só das oficiosas? Existem muitos, não é? Agora, principalmente fora das grandes cidades. Claro. E cá também, não é? Também aqui. E o que me parece, e eu acho que esse ponto é muito importante, quer dizer, um advogado, mesmo que esteja numa grande sociedade, quer dizer, deve ser sempre, no fundo, ter independência e procurar um relacionamento com o cliente e uma agregação. E carreira? Carreira é um tema que naturalmente vos preocupa todos nós. Como é que um advogado, numa sociedade prática individual, ou muito próximo disso, uma pequena boutique no caso da Inês, ou enfim, no vosso caso, grandes sociedades, o que é para vocês a carreira?
É uma coisa possível de perspectivar sequer? E tem que ser. E tem que ser. E eu acho que esse ponto da carreira é importantíssimo, porque acho que grande parte dos jovens advogados com quem eu tenho falado hoje em dia, até porque, como estou também num processo de entrevistas, tenho falado e tenho tido a oportunidade de falar com uma camada mais jovem, e contrariando aqui um bocadinho o que dizia o João, vive muito obcecado com a segurança. Eles, neste momento, mais do que pensar numa carreira, eles querem estar num lugar seguro. Mas isso eu concordo. E de repente... Eu acho que, ontologicamente, não deve ser isso a profissão. O que é que eu tenho reparado? Eu posso-lhes dizer, eu posso-lhes apresentar um projeto que eles gostam imenso, que os atrai, que tem ali fatores porque um dos fatores importantíssimos que eu acho que hoje em dia tem que mudar é este paradigma das entrevistas, em que eu só pergunto ao advogado o que é que ele tem para me dar. Não, eu também quero que ele me diga a mim o que é que eu tenho para lhe dar. De que maneira é que eu vou contribuir para a carreira dele, que o meu projeto contribui para a carreira dele. Mas quando sentem que não há uma remuneração fixa, que há uma grande margem de acordo com a capacidade de trabalho, uma grande relação entre a capacidade de trabalho e a faturação e até o salário final. Aí, aí preferem ficar num sítio onde se calhar estão numa empresa que não há uma simbiose de valores, onde não há, mas que lhes garante um ordenado ao fim do mês. E, de facto, noto ainda bastante este medo dos advogados em pensar mais além. E no vosso caso, Tiago, o que é que sente, enfim, na sua sociedade? Se essa insegurança, de facto, tem sido um fator que trava muitos advogados de entrarem de arriscarem, de irem para pequenas sociedades ou de ficarem até numa grande sociedade, mas de conseguirem manter-se numa profissão que é de si liberal. Eu julgo que, contrariamente de facto ao que seria expectável, há uma tendência para haver essa sensação de que, estando na sociedade, o percurso será mais seguro. A verdade é que não é, porque as grandes sociedades têm uma característica que é um percurso de ascensão nos advogados que normalmente costuma ser bastante rápido, e quem não o alcança normalmente logo aí acaba por haver um travão enorme. Portanto, o primeiro terço da carreira, aquilo que diz é que é decisivo. Define um bocadinho o que é que vai ser. Muita gente tendo essa percepção no momento inicial, e não porque não tenha valor, mas porque às vezes também é preciso ter sorte nas oportunidades, têm de facto esse medo de arriscar e dar o salto e mostrar o seu valor noutro local. E nessa perspectiva acho que acaba por existir essa sensação de segurança, de facto, quando se está inserido na sociedade. E, Francisco, como é que se olha para a carreira? É exatamente este tema que estávamos a falar dentro da Uria Menendez, Proença de Trabalho. Em primeiro lugar, eu vou dizer como é que eu olho para a carreira. Eu acho que a carreira é precisamente ser advogado. E aquilo que eu sinto é que eu posso ser advogado na Uria Menendez, Proença de Carvalho, como fui na Proença de Carvalho Associados, mas como amanhã poderia ser advogado aqui no Económico TV. E, portanto, eu acho que isso dá uma liberdade também, e é uma grande vantagem da nossa profissão. É nós podermos ser advogados onde quer que seja, em princípio. E, portanto, às vezes é preciso ter cuidado nas grandes sociedades para precisamente aquilo que dizia, para que as pessoas não pensem que o cliente é a sociedade, mas que o cliente é o cliente, que estejam focadas para isso, que não se funcionalizem. E às vezes... É a maior tendência disso acontecer numa grande sociedade? Há a maior tendência, sem dúvida, disso acontecer numa grande sociedade, porque lá está, as pessoas se calhar sentem-se um pouco mais confortáveis, não são elas que vão enviar o recibo verde ou a fatura, recibo verde se fossem em prática individual, como é evidente, ou a fatura, não são elas que vão discutir os honorários com o cliente, enfim. Portanto, eu acho que é importante, desde o início, as pessoas serem, não é instruídas, mas pronto, serem efetivamente colocadas neste núcleo, para que sintam e vejam bem quem é o cliente e que... Mas do ponto de vista da carreira tem, enfim, a garantia de que passados 4 anos na função A sobem o patamar B? Não, nós no escritório, e é um modelo que temos em todos os escritórios da Uria Menendez Proença de Carvalho, ou melhor, da Uria Menendez fora de Portugal, há um modelo de carreira que são mais ou menos 10 anos, em que tem diversas etapas, desde o estagiário, júnior, sénior, principal, sócio, e depois também, eventualmente... E esse percurso da base ao topo é percorrível em 10 anos? É, mais ou menos, só que, obviamente, é muito difícil
temos bastantes provas, exames internos. Há um conjunto de exigências que também de uma avaliação, ou seja, há uma avaliação daquilo que é o percurso da carreira do advogado e essa avaliação é feita e, portanto, vai subindo na carreira, como pode eventualmente depois escolher outra carreira e seguir outro caminho. E acontece um pouco aquilo que o Tiago dizia, digamos. que o primeiro terço da carreira é decisivo numa grande sociedade, ou quem entra como estagiário numa grande sociedade. Eu sempre fui da opinião que a primeira imagem é logo muito relevante, portanto tem logo uma grande importância em tudo. Não há uma segunda oportunidade para criar uma boa primeira impressão. Basta fazer um curso de Direito para ver que é precisamente assim. Nós podemos, às vezes somos um pouco imaturos no primeiro ano e aquilo não nos corre tão bem, depois para inverter a situação já estamos um pouco marcados. Portanto, eu por princípio acho logo isso, mas obviamente que há uma compreensão, eu acho que estas sociedades também dão uma coisa boa, pelo menos daquilo que eu conheço da nossa, que é a formação. Há uma formação muito Esse é um bom tema para nós integrada. Começamos também a nossa segunda parte, vamos fazer um curtíssimo intervalo, regressamos dentro de minutos, num dia em que estamos a olhar para a advocacia sob a perspectiva de quem tem, nesta altura, 30 anos de idade.